nós gostaríamos de refletir com você um tema muito importante, o ecumenismo. Talvez você já ouviu falar esta palavra, ou mesmo em sua comunidade já aconteceram cerimônias ecumênicas, às vezes até em formaturas de colégios, às vezes uma cerimônia de matrimônio, ele foi de uma forma ecumênica. O que seria o ecumenismo? O que ele vem nos ajudar na vivência da nossa fé e no nosso seguimento a Jesus Cristo. Por que vamos falar de ecumenismo? Hoje é o Dia Internacional do Ecumenismo. Promover o diálogo entre aqueles que acreditam em Jesus e encontram no Evangelho a mesma esperança para a caminhada da vida. E para falar um pouquinho conosco sobre o ecumenismo, a gente vai conversar com o padre Raul Kenstrig, que é o coordenador da Comissão Regional para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso de Santa Catarina. Padre Raul, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã. É uma alegria ter o senhor participando conosco. Muito bom dia, Padre Camilo. É uma grande alegria também conversar com você e com tantas pessoas que têm essa mesma pergunta: o que é o ecumenismo? Então, eu penso que será um momento muito rico, tanto para a gente, Padre Camilo, que dialogamos sobre esse aspecto, tão caro também à TV Aparecida, nossa grande meio de comunicação de todo o Brasil, a TV da nossa mãe Aparecida. Será então um momento muito edificante, acredito eu, para todos nós. Que bom. E já agradeço a disponibilidade do senhor de partilhar conosco. Então, começando essa nossa conversa, esse nosso diálogo, o que vem a ser o ecumenismo e qual o seu principal objetivo? A palavra ecumenismo, Padre Camilo e pessoas que nos acompanham, deriva de duas pequenas palavras em grego. Oikos quer dizer casa, e mene seria casa para todos. Casa, então, seria um lugar, seria um espaço, seria uma atitude diante da qual todos nós, apesar de nossas diferenças, vamos nos acolher, vamos nos respeitar. E ainda mais do que isso, vamos colaborar mutuamente por uma casa melhor neste mundo, onde todas as pessoas possam ser valorizadas, possam viver felizes, contentes, assim como Deus realmente planejou, para isso que Deus nos criou. E se eu pudesse assim contrastar um pouquinho, Padre Camilo, Sim, com aquilo que se chama macroecumenismo, ou então o diálogo interreligioso, então seria esta atitude de acolhida, de respeito, de cooperação que nós temos com aquelas pessoas que não têm a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador, mas querem o bem da humanidade e querem trabalhar conosco em torno de tantos assuntos assim tão importantes. Por exemplo, a paz tão necessária, que a humanidade está tão sedenta, tanta gente sofrendo pela falta de paz. Então, seria um destes exemplos que nós poderíamos tranquilamente e acredito também responsavelmente partilhar com todos os grupos religiosos, com todos os movimentos que existem sobre essa terra e que desejam um mundo melhor. perfeito. E dentro desse diálogo ecumenismo, né, tão necessário e tão importante, principalmente em nossos dias, quais são os principais valores que brotam das tradições cristãs e que justamente poderiam ser a base desse nosso diálogo fraterno? Eu penso que o grande valor que nós podemos partilhar entre todas as tradições, mesmo aquelas que no decorrer do tempo se dividiram da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, eu penso que, em primeiro lugar, é o nosso
texto sagrado, a Bíblia, que é a revelação de Deus em Jesus Cristo para todos nós. E até mesmo vemos em algumas igrejas, diríamos irmãs, que nos dão um belo exemplo de amor à Bíblia. Só para exemplificar, Padre Camilo e ouvir televisores aqui que nos acompanham pela TV Aparecida, quando eu entrei no seminário, eu tinha 10 anos e o meu pai teve que perguntar para o padre prefeito naquela ocasião se eu podia ter a Bíblia. Evidentemente, eram outros tempos, né? Sim. Era outra mentalidade, era outro contexto eclesial, mas através disso a gente pode dizer que nem sempre a nossa Igreja Católica tem valorizado a Sagrada Escritura. Então, nós vivemos um tempo realmente de graças, quando, através do Concílio Ecumênico Vaticano II, nos foi pedido que voltássemos às fontes. E a grande fonte da nossa fé, da nossa caminhada por este mundo, da nossa salvação, da nossa santidade, é a palavra de Deus. Então, nesse aspecto, nós já vemos algo que podemos, assim, aprender de nossos irmãos não católicos. Outra perspectiva que nós podemos ver de positivo nas igrejas não católicas é esta perseverança buscando a Jesus, assim, com muito fervor, com muita dedicação, do seu jeito. Mas diz o Papa Francisco que nós temos verdadeiros santos também nas demais igrejas não católicas. Santos, por exemplo, até mesmo no martírio. Sim. Pessoas que foram martirizadas como os nossos primeiros cristãos e cristãos de hoje, e que nos dão também esse testemunho máximo do Evangelho, do amor de Cristo, da fé cristã. E as tradições, então, têm muitas diferenças em relação a nós, católicos romanos, mas nós devemos olhar muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Porque quando olhamos as coisas positivas, Padre Camilo, quanto mais nós ampliamos, e de fato deve ser ampliado o aspecto positivo na nossa vida, parece Sim. até que as coisas negativas meio que se anulam, meio que desaparecem com o entusiasmo ao encontrarmos esta perspectiva esperançosa, positiva. E assim são os nossos irmãos não católicos, eu diria assim, né? E é bacana que quando a gente percebe que a palavra que desperta em nós a fé é a mesma palavra, é o Cristo, não é? Mas é preciso rezar essa palavra sem nenhum olhar ideológico, sem nenhum corpo de doutrina. E acredito também, Padre, que outro ponto comum sejam as ações sociais. Exato. Em várias campanhas da fraternidade, elas aconteceram de forma ecumênica, né? Onde Sim. traziam um olhar pela fé, pela palavra, para uma transformação de uma realidade social, para que a vida possa ser mais vida. Então, acredito que na dimensão social, da transformação da nossa casa comum, independente da tradição cristã, nós temos um ponto que pode nos ajudar a caminhar juntos e construir bonitos laços de fraternidade, né? Com certeza, Padre Camilo. E veja só, a chama ecumênica no mundo, historicamente, é reconhecida no ano 1910, quando houve aquele famoso encontro de protestantes, de denominações protestantes,
preocupados, Padre Camilo, com a missão. Por quê? Eles reconheciam que quando nós pregávamos o Evangelho, um pregava um Jesus de um modo, outro pregava Jesus de outro modo. Parecia não ser o mesmo Jesus que se anunciava. Então, a partir dessa constatação, surgiu, não na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, porque também nós não somos detentores de todas as verdades, de todas as coisas positivas. Temos que reconhecer também, muitas vezes, nossas limitações, que temos que reconhecer. Mas a Igreja Católica, por exemplo, assim, institucionalmente, permaneceu muitos anos sem participar do movimento ecumênico. E até eram um tanto proibidos, assim, de participar de movimentos ecumênicos, embora muitos movimentos eclesiais já preconizavam isso na sua pauta, nos seus objetivos, porque reconheciam aquela oração de Jesus no Evangelho, que todos sejam um, para que o mundo creia. Então, no Concílio Vaticano II, foi dado, assim, vamos dizer, o pontapé inicial para que nós, católicos romanos, assumíssemos também essa perspectiva de evangelização. E não, assim, foi acentuado que nós não podíamos nos omitir deste verdadeiro plano de Deus, para que todos realmente sejam unidos, esta unidade na diversidade, Padre Camilo, Sim. que nós vamos, assim, construindo entre nós, uma vez que as diferenças não são algo que deva atrapalhar. As diferenças podem ser reconciliadas, em vista até daquilo que você também acentuava, muito importante há pouco, a colaboração nas ações sociais, na transformação Sim. da sociedade. Perfeito. E é bonito perceber, o próprio texto bíblico vai dizer a diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que realiza tudo em todos. Enquanto um ser humano busca com sinceridade de coração a verdade, ele vai chegar até Deus. E eu acredito, Padre, que a gente precisa trabalhar bastante essa questão do respeito ao outro. Perceber que aquilo que o outro acolheu como verdade de Deus em sua vida, acrescenta também a minha fé. Nós não estamos para competir, nós estamos para somar e nos valores do Evangelho edificar na esperança o reino de Deus. Se dermos passos nesse sentido, a gente consegue construir entre as várias tradições cristãs um diálogo de comunhão e fraternidade. Porque o Evangelho que nos dá a mesma esperança é um só, é Jesus. Então não tem por que nós combatermos o outro, mas sim nos unirmos nas mãos e cantarmos a esperança da chegada do reino de Deus. Padre Raul, gratidão por partilhar conosco. É um assunto tão amplo, nós teríamos uma manhã toda para falar sobre ele, mas o que o Senhor pontuou já esclarece muito e nos ajuda a abrir um pouco mais a mente para acolher o outro. E não tratá-lo como indiferença, mas acolher como alguém que traz e acrescenta a minha fé. Um grande abraço, bom trabalho ao Senhor aí junto ao Regional de Santa Catarina e que a Mãe Aparecida possa nos mostrar cada vez mais a verdade de Cristo. Muito obrigado, muito obrigado.